Desigualdade no Brasil, renda e oportunidades. Vamos bater um papo sobre isso? Você sabia que o Brasil é considerado o 9º país com a pior desigualdade no mundo? Esses dados revelam uma desigualdade extrema e uma desigualdade contínua aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, o rendimento médio de um trabalhador negro no Brasil chega a ser 57% menor do que o rendimento de um trabalhador branco. Atualmente, nós temos 15 milhões de pobres no Brasil vivendo com menos de $2 por dia, ou seja, vivendo numa situação extrema de desigualdade. Existe um estudo que foi publicado recentemente por um economista francês chamado Thomas Piketty, que mostra que a desigualdade no mundo ela nunca foi tão intensa como agora, quando se compara a riqueza do 1% mais rico da população com a renda do restante da população. E nesse mesmo estudo do Piketty, o Brasil figurou como campeão mundial. O Brasil é o pior país do mundo em desigualdade de renda quando se compara a riqueza do 1% mais rico da população com o restante dessa mesma população. Isso revela que o país continua mantendo situações de desigualdades extremas, com um acúmulo de riqueza muito forte, concentrado na mão de pouquíssimas pessoas, em detrimento de uma socialização, de uma miserabilidade muito grande que atinge a maior parte da população brasileira, sobretudo os trabalhadores. Para você ter uma ideia, o 1% da população mais rica do Brasil concentra aproximadamente 28% da renda, da riqueza produzida e circulante no país. O que pode ser feito para mudar essa realidade no país? O primeiro ponto que eu destaco é a necessidade da reforma federativa. É necessário desconcentrar recursos em Brasília e redistribuir esses recursos de forma mais igualitária no Brasil, levando em consideração, inclusive, as diferenças locais e as desigualdades regionais. Estados e municípios precisam ganhar mais autonomia política, autonomia econômica e, sobretudo, mais autonomia no aporte dos seus recursos e na forma desses estados e municípios poderem aplicar os seus recursos no dia a dia, resolvendo problemas reais que estão na dimensão do espaço local, que estão na dimensão das micro-regiões e na dimensão regional de forma mais ampla. Um outro ponto importante é a necessidade de se fazer uma reforma política no Brasil que possa aperfeiçoar a nossa democracia e que possa, sobretudo, aproximar cada vez mais o representante político dos eleitores, para que os problemas reais do dia a dia, do cotidiano, do espaço local, do espaço regional, possam ser, de fato, colocados na pauta política do Brasil. Sobretudo, problemas relacionados à renda, problemas relacionados à falta de educação, à falta de saúde, problemas relacionados ao desemprego. Sem uma reforma política de qualidade que possa rever a nossa estrutura de representação, dificilmente conseguiremos combater efetivamente a desigualdade no Brasil. Um outro ponto que eu destaco é a necessidade de fazer uma reforma tributária. O Brasil tem uma estrutura pesada, burocrática e cobra imposto de forma injusta. A taxação dos impostos, sobretudo no consumo, penaliza mais severamente a população de menor renda. É necessário criar uma estrutura que possa taxar efetivamente os grandes rendimentos, que possa taxar, por exemplo, a transferência de grandes fortunas e criar mecanismos eficientes para que esses recursos cheguem na ponta combatendo as desigualdades, melhorando a educação, melhorando a saúde, investindo
na moradia popular, gerando emprego na micro e pequena empresa. E para isso o governo precisa deixar de olhar para o grande capital, para os grandes grupos econômicos e olhar cada vez mais para o desenvolvimento local, para o desenvolvimento regional, valorizando a micro e pequena empresa, que é responsável pela geração de 75% dos empregos do país. É necessário olhar a agricultura familiar, deixar de priorizar insistentemente o grande agronegócio, que adota um modelo, na minha opinião, extremamente predatório do ponto de vista da renda e do ponto de vista dos recursos naturais, e investir cada vez mais na agricultura familiar. A agricultura familiar, só para você ter uma ideia, ela é responsável pela geração de 75% dos empregos gerados no campo aqui no Brasil. No entanto, você tem um grande volume de investimentos no grande agronegócio e um investimento muito menos expressivo na agricultura familiar. Valorizar a agricultura familiar é combater desigualdade de renda no campo, é garantir alimento saudável, alimento com qualidade na mesa dos trabalhadores, livres de determinados venenos que infelizmente estão cada vez mais sendo utilizados largamente aqui no Brasil. Um outro ponto importante é que, por exemplo, a falta da moradia implica nos aluguéis. Os aluguéis são vetores que retiram parte expressiva da renda dos trabalhadores, consequentemente contribuem para o aumento da desigualdade. O país precisa voltar a investir na moradia popular, retomar o programa Minha Casa Minha Vida, aportar novos recursos para que parte da renda não acabe sendo expropriadas pela necessidade de pagar um aluguel, pela ausência, da moradia. A moradia é um direito constitucional e o Estado tem que trabalhar, tem que ter programas consistentes para melhorar a renda dos trabalhadores e para garantir moradia digna, moradia adequada para esses trabalhadores. E um último ponto que eu destacaria é a necessidade de se retomar o investimento social. Recuperar programas importantes, a exemplo do Minha Casa Minha Vida, requalificar e ampliar cada vez mais o Bolsa Família, que foi um programa copiado por vários países do mundo, e, sobretudo, ter como prioridade investimentos na ampliação e na qualificação da nossa rede educacional, seja a educação acadêmica, seja a educação de base, seja a educação profissionalizante. Sem recolocar os pobres no orçamento, sem entender que é preciso ter política social de qualidade, vai ficar muito difícil resolver essa situação de desigualdade extrema que, infelizmente, nós ainda vivemos aqui no Brasil. Então, se você gostou, dá um like, compartilha, deixa seu comentário e se inscreve no canal. A sua participação é muito importante para que eu possa continuar qualificando e ampliando cada vez mais esse canal. Eu fico por aqui.